Olá pessoal, a gente vai começar agora os exercícios do capítulo sobre movimento retilíneo, ok? Então o primeiro problema diz o seguinte: a velocidade de um carro em função do tempo é dado por V igual a alfa mais beta que multiplica t ao quadrado, onde alfa é igual a 3 metros por segundo e beta é igual a 0,1 metro por segundo ao cubo. O item A pede: calcule a aceleração média do carro para um intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. B. Calcule a aceleração instantânea para t igual a 0 e t igual a 5 segundos. C. Desenhe o gráfico acurado de v de x e de v de t e a de t para o movimento do carro entre t igual a 0 e t igual a 5 segundos. Então vamos lá. A gente tem que ver. Deixa eu trocar a cor aqui, que eu prefiro outra cor. A gente tem que ver igual a alfa mais b t ao quadrado. E temos que alfa é igual a 3 metros por segundo e beta é igual a 0,1 metro por segundo ao cubo. Aí, o item A pede: calcule a aceleração média. Bom, no item A é simples. A aceleração média é ΔV sobre ΔT entre 0 e 5 segundos. Então ele quer saber o V de 5 menos o V de 0 dividido por 5 menos 0. O V de 5 é fácil. A gente vai ser alfa mais beta aqui multiplica 5 ao quadrado. Isso aqui só rapidinho, eu não vou substituir as constantes agora, tá certo? Para evitar muitas manipulações matemáticas, desse jeito fica mais rápido de trabalhar. Vai ser alfa mais 25 beta. O V de 0 é simplesmente alfa mais beta que multiplica 0. Então vai ser alfa. Beleza? Então tá. Então colocando esses dois valores aqui na velocidade média, na aceleração média, isso aí a gente vai ter que vai ser alfa mais 25 beta menos alfa dividido por 5. Isso aqui vai ser, cancela alfa com alfa. E a gente tem que isso aqui vai ser 25 beta dividido por 5. 5 beta. Beleza, beta é 0,1, então a aceleração média vai ser 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então esse é o item A. Deixa eu só ajeitar isso aqui que eu sem querer. Então o item B pede o seguinte: calcule a aceleração instantânea. Então, para calcular a aceleração instantânea, deixa eu pegar metade da tela aqui, vou só transferir esse beta aqui para baixo. A aceleração instantânea é calculada assim. A gente sabe que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo.
Então, tudo que a gente precisa fazer é derivar em relação ao tempo a expressão alfa mais beta t ao quadrado. Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, como vocês já sabem. Então, alfa é uma constante. A derivada de alfa em relação ao tempo é zero. A derivada, e você também sabe que, vou colocar em cor diferente, e a derivada de t elevado a n em relação a t é n t, que multiplica n menos 1. Certo? Então, a derivada de t ao quadrado em relação a t vai ser simplesmente 2t. Mas ainda tem um alfa, tem um beta multiplicando ali, que é beta t ao quadrado. E esse beta não entra na derivada, porque é uma constante multiplicativa. Portanto, a gente tem que a aceleração vai ser, derivada de alfa zero vai ficar 2 beta t. Certo? Isso aqui é a aceleração instantânea. Aí ele pede a aceleração instantânea para t igual a zero e t igual a 5 segundos. Portanto, a de zero vai ser 2 vezes beta vezes zero, vai dar 0 metros por segundo ao quadrado. E em 5 vai ser 2 beta vezes t. T é 5. 2 vezes 5 dá 10. Vezes 0,1, a aceleração dá 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, esse é o item B. No terceiro item, ele pede, no item C, ele pede para desenhar as velocidades, o gráfico de velocidade em relação ao tempo e a aceleração em relação ao tempo entre 0 e 5 segundos. Tá, então a gente já tem a aceleração no tempo t igual a 0, a aceleração no tempo t igual a 5, a gente tem a velocidade, a gente não calculou numericamente o valor da velocidade no tempo t igual a 0, nem no tempo t igual a 5, né? Deixou em função de alfa e beta, mas então eu vou apagar essa parte aqui para poder transferir esses dados para cá e poder fazer o gráfico. Então, o V de 5, a gente já calculou aqui embaixo, que é alfa mais 25 beta. Bom, alfa é 3, beta é 0,1. Então, isso aqui vai ficar 3 mais 2,5. Isso aqui dá 4,5 metros por segundo. O V de 0, isso é simplesmente alfa, que é igual a 3 metros por segundo. Beleza. Sabendo disso agora, a gente tem como desenhar os gráficos. Então, vou apagar essa parte aqui embaixo. Para ficar mais visível, vou transferir as velocidades, as acelerações também. O A de 5 é 1 metro por segundo ao quadrado, e o A de 0 é 0 metros por segundo ao quadrado. Então, vou apagar isso aqui tudo.
para poder desenhar os gráficos. O primeiro gráfico é a velocidade em relação ao tempo. Deixa eu fazer retinho. Não vou conseguir fazer com isso aqui não. Vou fazer do jeito tradicional mesmo. Então, o primeiro gráfico é a velocidade em relação ao tempo. Aí, a aceleração, eu esqueci de colocar a aceleração aqui. A forma da aceleração. A aceleração a gente viu que é 2 beta t, beta sendo 0,1, isso aqui é 0,2t, que é uma função linear, e a velocidade em função de tempo, ele é 3 mais 0,1 que multiplica t ao quadrado. Então a gente sabe que a velocidade no tempo t igual a 0 é 3. Então, bem aqui a gente coloca o 3, né? No tempo t igual a 0. E marca bem aqui o t igual a 5. E lá em t igual a 5, a velocidade é 4,5. Beleza. Então, no tempo t igual a 0, a velocidade é 3. Então, tem um ponto bem aqui. E no tempo t igual a 5, a velocidade é 4,5. Aí, como é que conecta esses dois pontos? A gente sabe que a velocidade é uma função quadrática, então ela é uma parábola. Então, ela tem que ser alguma coisa assim. Beleza? Repetindo o mesmo gráfico agora para aceleração. A gente marca aqui o t igual a 5. Bem aqui o t igual a 0. A gente sabe que a aceleração no t igual a 5 segundos vai ser 1. Bem aqui. 1. Faz o prolongamento. Beleza. Então, no tempo t igual a 0, a aceleração é 0. Tem um ponto aqui, tem outro ponto aqui. Certo? Como é que é a conexão entre esses dois? O gráfico da aceleração é uma reta, é um polinômio linear, proporcional a t. Então, ele cresce linearmente desse jeito. Numa reta. Certo? Esse ângulo, aqui, a tangente desse ângulo bem aqui de inclinação dessa reta, é o coeficiente linear, que é igual a 0,2. Então, esse foi a conclusão do problema 2.18, ok? Vamos passar para o próximo. O segundo problema diz o seguinte: a figura mostra a coordenada de uma aranha que se desloca lentamente ao longo do eixo OX. Faça um gráfico da sua velocidade e aceleração em função do tempo. Item B. Faça um diagrama do movimento como da figura 2.13b ou 2.14b, mostrando posição, velocidade e aceleração da aranha para 5 tempos.
2,5, 10, 20, 30 e 37,5 segundos. Vamos lá. Esse é um problema que eu gosto muito porque por causa da análise gráfica, né? Se você domina todos os conceitos, um gráfico vai te ajudar a interpretar de forma bastante precisa o que está acontecendo. Então vamos aqui. De 0 até 5 segundos temos uma parábola. O movimento descreve uma parábola. De 5 até 15 é uma linha reta. De 15 até 25 é uma parábola, agora com a concavidade para baixo. De 25 até 35, uma linha reta. E de 35 até 40, uma parábola. Tá certo? Então, para a gente resolver esse problema aqui, que ele é altamente qualitativo, a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ok? Beleza. A gente também precisa lembrar o seguinte, que no movimento uniformemente variado, o que a gente tem é que x é x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t ao quadrado. A velocidade é v0 mais at e a aceleração é uma constante. Certo? Isso aí, o x proporcional a t ao quadrado descreve uma parábola. O movimento retilíneo uniforme, o que a gente tem é que o x é x0 mais vt, é uma reta. A velocidade é uma constante e a aceleração é nula. Sabendo disso, a gente já consegue quebrar esse gráfico x contra t nos diferentes tipos de movimento que ele tem. E também pode dizer alguma coisa sobre os sinais das velocidades e da aceleração. Então vamos lá. Onde a gente tem parábola, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Então, bem aqui, a gente tem nesses 3 pontos aqui, a gente vai ter movimento uniformemente variado. Onde tiver linha reta, a gente vai ter um MRU. E isso vai nos ajudar enormemente a descrever os gráficos, tá certo? Agora vamos olhar para a concavidade das parábolas. A concavidade, se ela está concavidade para cima, a aceleração é positiva, concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Então, o que a gente vai ter é que bem aqui, nessa primeira parábola, a concavidade está para cima, então o A é maior que zero. Nessa outra aqui também, a gente tem que o A é maior que zero. Mas nessa daqui, a concavidade está para baixo, a gente sabe que o A vai ser menor do que zero. Olhando agora para as inclinações do gráfico x contra t, que essencialmente é olhar para a derivada da velocidade, certo? A gente sabe que derivada positiva, inclinação positiva, velocidade maior que zero. Derivada negativa, inclinação negativa, velocidade menor do que zero. Então, vamos escolher outra corzinha aqui para as velocidades. A gente sabe que vamos primeiro localizar os pontos em que a derivada é zero, a inclinação do gráfico é zero. Tem 3 pontos, bem aqui no topo,
aqui embaixo e aqui embaixo. Então, bem aqui, V igual a 0, V igual a 0, V igual a 0. E no meio do caminho entre V igual a 0, a gente está vendo que a inclinação está positiva. Então, isso aqui, ó, aqui que eu coloco, vou colocar esse azul aqui. Toda essa parte aqui, ó, V maior do que 0. Toda essa parte aqui, o V é menor do que 0. Certo? A gente estava olhando para as inclinações dos gráficos. Então, vamos lá. O que é que o item A pede? Fazer um gráfico da velocidade e aceleração em função do tempo. Vamos aproveitar esse lado aqui. Vamos fazer velocidade em função do tempo. Então, vamos separar aqui os instantes, que é 5, 15. Tem uma mudança aqui em 20, eu vou botar o 20 também. 25, 35 e 40. Pois bem, de 0 até 5, a velocidade cresce, né? A derivada é positiva, a gente sabe que é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade, um movimento uniformemente variado, a velocidade cresce linearmente com o tempo, partindo de 0 até um valor máximo, né? Então, a gente sabe que vai acontecer isso aqui. A velocidade cresce de 0 até um valor máximo que eu vou chamar de V1. Não sei qual é, certo? Isso é uma questão qualitativa. De 5 até 15, o gráfico, o objeto segue como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, se ele está com um movimento retilíneo uniforme, a aceleração é 0, velocidade é constante. Então, ele continua com velocidade constante, que é a mesma do V1, que é a última velocidade, a velocidade que ele adquiriu em t igual a 5. Depois, olha aqui, de 15 até 20, a velocidade foi diminuindo de um V1 até 0, e a aceleração é negativa, então a velocidade tem que diminuir, já que ele está com velocidade positiva. Volta para 0. Agora, ele de 20 até 25, a derivada da posição em relação ao tempo está negativa. Então, a velocidade aí é negativa. E é uma parábola com aceleração negativa, certo? Então, significa dizer que ele vai estar acelerando na direção contrária ao eixo x. Então, a velocidade agora vai estar crescendo no sentido negativo, até um valor que é menos V1, vai crescer para cá, passando pelo 0. Então, veja que de 15 a velocidade estava positiva, foi desacelerando até chegar em 0, aí o corpo parou e depois começou com velocidade negativa, ou seja, voltou em cima do eixo x e acelerando na direção contrária, né? Velocidade negativa, aceleração negativa. De 25 até 35, ele segue com um MRU, ou seja, velocidade constante, aceleração 0, né? Então, ele vai vir para cá assim. E de 35 até 40,
segundos, a velocidade continua sendo negativa, mas a aceleração está positiva. Então, ele vai parando. Certo? E termina com velocidade zero. Então, esse é o gráfico da velocidade. A velocidade quanto tempo. Certo? Ficou fácil agora compreender as acelerações em cada tempo. Vamos fazer aqui um gráfico. Aqui não, porque tem aceleração negativa, né? De novo, temos 5, 15, 20, 25, 35, 40. Bom, então, de 0 até 5, a velocidade cresce de 0 até V1, aceleração positiva. Eu vou chamar de A1. Eu não sei qual é essa aceleração. De 5 até 15, o corpo segue com velocidade constante, então a aceleração é zero. De 15 até 25, a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo da negativa. Então, ele vai seguir com a aceleração negativa, que eu vou chamar de A2, porque eu não sei qual é a parabolicidade. Obviamente, A2 é negativa, né? Está abaixo do eixo. Então, ele segue com aceleração negativa de 15 até 25. De 25 até 35, ele está com movimento retilíneo uniforme, então aceleração zero de novo. E de 35 até 40, a parabolicidade é positiva, é um movimento uniformemente variado, então ele está com aceleração positiva de novo. Então, o gráfico aceleração versus tempo vai ter essa forma aqui, certo? Então, ficou fácil de, somente olhando para a derivada da posição em relação ao tempo, a gente conseguiu dizer tudo isso sobre o movimento dessa aranha aí, né? Então, a gente sabe que ela parte do zero, acelera até 5 segundos, depois segue com velocidade constante, depois desacelera até 20, para e volta acelerando, né? A velocidade fica negativa e a aceleração continua negativa, então significa dizer que ele está acelerando no sentido contrário. De 20 até 25 ele acelera no sentido contrário, de 25 até 35 ele anda com velocidade constante negativa, voltando para x igual a zero, e de 35 até 40 a velocidade continua negativa, mas a aceleração positiva significa dizer que ele está desacelerando para voltar para o x igual a zero. Certo? Então, sabendo de tudo isso, a gente vai desenhar, passar para o item B, que é esse diagrama que ele pede para desenhar, certo? Vou mostrar para vocês como é que é esse diagrama. Vou apagar essa parte bem aqui. E vou desenhar o eixo para 5 instantes em cima do eixo, desenhar a posição e a velocidade e a aceleração da partícula para 5 instantes diferentes. Então, todos aqui são 5 representações do eixo x. E o problema pede que seja no tempo igual a 2,5 segundos, depois 10 segundos, depois
20 segundos, depois 30 segundos, depois 37,5 segundos. Então, eu vou colocar minha origem bem aqui. 0. Vou colocar o ponto máximo que o aranha chega, que é o 1. E o ponto médio, para a gente se orientar, 0,5. Então, ele pede o seguinte: desenhar um vetor velocidade e um vetor aceleração em t igual a 2,5 segundos. Se você olhar no gráfico, você vai ver que o t em 2,5 segundos, o gráfico está aproximadamente em 0,1. A aranha está em aproximadamente 0,1. Então, a aranha vai estar bem aqui. A velocidade dela vai ser positiva e a aceleração também vai ser positiva, certo? Em t igual a 10 segundos, ele está em aproximadamente 0,5. A velocidade continua positiva, mas ele está no movimento retilíneo uniforme. E a velocidade ali é maior do que a velocidade em 2,5 segundos. Então, a gente vai desenhar o vetor velocidade maior e o vetor aceleração é nulo em 10 segundos. Em 20 segundos, é justamente o ponto em que a derivada da posição em relação ao tempo é zero, então a velocidade é nula. Mas a aceleração é negativa, significa que ele parou e está acelerando no sentido contrário. Opa, mas é em 1, né? Estou fazendo na posição errada. Lá em 1, em 20 segundos, ele está na posição x igual a 1, com velocidade nula e aceleração negativa. Em 30 segundos, ele está de novo em 0,5, olhando aí direito para o gráfico, mas só que ele está com velocidade negativa, do mesmo, como a inclinação, como esse gráfico é absolutamente simétrico, então a inclinação de 5 até 15 é a mesma de 25 até 35, mas com sinais contrários. Então, ele vai estar com a mesma velocidade no sentido contrário em 30 segundos. Mesma velocidade de t igual a 10 segundos. Então, o v está para cá, mas a aceleração é zero. E em 37,5 segundos, ele está no meio do último movimento uniformemente variado. E ele está desacelerando, chegando no zero. Mas ele está em aproximadamente 0,1 de novo. A velocidade está bem aqui. A velocidade está negativa. E a aceleração é positiva. Certo? Então, com isso, a gente descreveu todo o movimento dessa aranha, simplesmente fazendo análise gráfica do movimento e entendendo os conceitos de derivada e de segunda derivada que dá aceleração, ok? Então, isso conclui o segundo problema. O terceiro problema diz o seguinte: o arremesso mais rápido já medido
de uma bola de beisebol saiu da mão do arremessador a uma velocidade de 45 metros por segundo. Se o arremessador estava em contato com a bola a uma distância de 1,5 metros e produziu aceleração constante, ele pergunta qual a aceleração ele deu à bola, quanto tempo ele levou para arremessá-la. Originalmente, lendo esse problema, eu achei ele um pouco, na interpretação dele, um pouco escorregadia, porque ele diz o seguinte: se o arremessador estava em contato com a bola a uma distância de 1,5 metros, quanto tempo ele levou para arremessá-la? Aí eu entendi bem, me lembrando do arremesso de beisebol. De um arremesso de beisebol. O camarada pega a bola, ele pega a bola aqui, segura, faz aquele movimento para trás, faz aquele esticado todinho e só quando ele estica o braço todo é que ele solta a bola. Então, em todo aquele movimento que ele faz assim e joga para frente, ele está gerando a aceleração com a bola, ele está em contato com a bola. Então, ele só solta a bola lá no último movimento. E se você for analisar um filme desses, um jogo desse de beisebol, o camarada se estica todinho, né? Então, ele, de fato, ele pode estar em contato com a bola por mais de 1,5 metros, já que ele se inclina para trás e, ao jogar, inclina todinho para frente, né? Então, ele está com aceleração constante. E a bola parte do repouso. Então, para resolver esse problema aí, a gente vai lembrar que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração ΔS. O V0 é 0, que a bola parte do repouso, na hora que ele está parado bem aqui, aí ele vai acelerando e lá no final a bola sai com a última velocidade que ele deu para ela, né? Então, o V é 45 metros por segundo. E o ΔS é justamente a amplitude desse movimento, até ele, do ponto em que ele começa a lançar a bola até ele soltar. Então, o ΔS é 1,5 metros. Beleza? Então, aí é só, logo de cara, a gente sabe que a aceleração vai ser v ao quadrado sobre 2 ΔS. Isso aqui vai ser 45 ao quadrado dividido por 3. De 2 vezes 1,5. Resolvendo isso rapidamente com a calculadora, 45 vezes 45 dividido por 3 dá 675. Bom, se isso não for mentira desse problema, olha que aceleração absurda. 675 metros por segundo ao quadrado. Certo? A outra pergunta é, quanto tempo ele levou para arremessar a bola? Esse é simples. Se ele enquanto ele estava com a bola na mão, ele estava executando um movimento uniformemente acelerado, a gente sabe que V igual a V0 mais AT. Tá certo? Então, quer saber qual é o tempo que a velocidade foi de 0 até 45 metros por segundo, dada aquela aceleração de 675 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo vai ser simplesmente V sobre A, né, que o V é 0, o V0 é 0. Isso aqui vai dar 45 dividido por 675. E esse tempo aí é igual a aproximadamente 0,067 segundos. Então, camarada, para fazer esse lançamento aí, ele
levou 0,067 segundos. Se isso for verdade, depois de alguns anos de profissão arremessando bola de beisebol, o ombro desse camarada tá lascado, né? Então, é isso para esse problema 2.23. Vamos passar para o próximo. Lançamento de nave espacial. No lançamento, a nave espacial pesa 4, milhões de libras. Isso aí é uma unidade de força, tá certo? Quando lançada a partir do repouso, leva 8 segundos para atingir 161 km por hora. E ao final do primeiro minuto, sua velocidade é 1.610 km por hora. Aí o item A. Qual a aceleração média em metros por segundo da nave durante os primeiros 8 segundos e entre 8 segundos e o final do primeiro minuto? Item B. Supondo que a aceleração seja constante durante cada intervalo de tempo, mas não necessariamente a mesma em ambos os intervalos, qual a distância a distância a nave viajou? Os 8 primeiros segundos e durante o intervalo entre 8 segundos e 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então vamos lá. Vamos desenhar o nosso foguetinho aqui. Então, em t igual a 0, vamos colocar o nosso eixo aqui. O eixo y. Em t igual a 0, ele estava com velocidade igual a 0. Aí depois ele em t igual a 8 segundos, ele estava com 161 km por hora. Então isso aqui é 0. Y1 que eu não sei qual é. E depois, lá em cima, ele subiu mais ainda. Em t igual a 60 segundos, a velocidade estava 1.610 km por hora. Estava no y2, certo? Aí ele pede a velocidade média, aceleração média, entre 0 e 8 segundos e entre 8 e 60 segundos. E qual a distância que ele viajou nos dois trechos, certo? Então vamos lá. Bom, primeira parte é facinha. A gente sabe que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então, isso aqui vai ser o V em 8 segundos menos o V em 0 segundos dividido por ΔT, né? Que é 8 segundos. Então, no trecho 1. Só tem um problema aqui. A velocidade está dada em 161 km por hora. Certo? Então, vamos ver como é que é a unidade de transformação. Quilômetros por hora. Eu sei que quilômetros tem
10 elevado à terceira metros. E hora, eu tenho 3.000, 3,6 vezes 10 à terceira segundos. Isso aqui é equivalente a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, para eu transformar a velocidade que é dada em quilômetros por hora, eu simplesmente divido por 3,6 e encontro a velocidade em metros por segundo. Então, vamos logo fazer essa transformaçãozinha, porque esses cálculos a gente vai ter que fazer muitas vezes. Então, 161 km por hora. Isso aqui é igual a 44,7 metros por segundo. 1.610 km por hora. Isso aqui é 161 vezes 10, né? Isso aqui vai ser 447 metros por segundo. Ok? Então, a aceleração no trecho 1, aceleração média no trecho 1, é simplesmente 44,7 metros por segundo dividido por 8 segundos. Isso aqui vai dar 5,59, aproximadamente 5,59 metros por segundo ao quadrado. Certo? A aceleração média no trecho 2 vai ser a velocidade vai ser 447 menos 44,7 dividido por 60 menos 8, que dá 52. Então, isso aqui vai ser 447 menos 44,7 dividido por 52. No segundo trecho, a aceleração é 7,73 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, isso responde ao item A. Agora, quer saber qual é a distância viajada em cada trecho, tá certo? Bom, no primeiro trecho, a gente sabe que a velocidade foi de 0 até 44 metros por segundo. Então, a gente vai utilizar de novo no trecho 1. V1 ao quadrado vai ser V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração em 1 vezes o delta S1. Então, o delta S1 vai ser o V1 ao quadrado, que é a velocidade em 8 segundos, dividido por 2 vezes a aceleração média nesse trecho. Isso aí, o delta S1 vai ser, fazendo aqui as contas, 44,7 dividido por 2 vezes a aceleração, dá 178,7 metros.
Nos primeiros 8 segundos, o foguete subiu 178,7 metros. Ao segundo trecho, ele faz com mais velocidade, né? Então, no segundo trecho, a aceleração muda. Então, a gente vai utilizar V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2 vezes aceleração 2 delta S2. Então, o delta S2 vai ser V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2 vezes aceleração em 2. Certo? Fazendo essa conta aí, também na calculadora, não tem muito o que fazer, só manipulação da calculadora, vamos fazer aqui. 447 ao quadrado, isso aqui dá 199.809. Vou anotar aqui para poder fazer em partes em partes. 44,7 ao quadrado dá 1.998,09. Então, beleza. Então, isso aí a gente vai menos, vai fazer um menos o outro, né? R$ 197.810,91. Agora eu vou dividir por 2 vezes a aceleração. No segundo trecho, o foguete andou aproximadamente 12.795 metros. Ok? Então, na primeira parte do movimento, o foguete acelerou de 0 até 161 km por hora, ele andou 178,7 metros. No segundo trecho, ele acelerou de 161 km por hora até 1.610 km por hora em 52 segundos e ele andou 12.795 metros. E isso conclui esse problema.